E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Profecia da Terceira Guerra Mundial. Eu quero me reportar a uma profecia dada a uma irmã idosa de 90 anos que morava na Noruega e que no ano de 1968, portanto há 50 e poucos anos atrás, ela contou o que ela tinha visto em revelação a um evangelista que passava pela sua cidade. O evangelista Emanuel Minos estava fazendo uma campanha na sua cidade e ela teve oportunidade de conversar com ele e contou essa revelação. Ele, como qualquer grande pregador, não dá muita bola para essas coisas, mas ele guardou por 30 anos esta mensagem. Por fim, ele resolveu divulgar. Também não divulgou ele mesmo assim publicamente. E na época, ainda antes do ano 2000, a internet não já começou, mas não tinha amplitude que tem hoje, então não houve grande divulgação. Mas dali a alguns anos isso começou a ser divulgado e hoje é possível no mundo inteiro a gente ter acesso a esta revelação. Essa mulher morava numa cidade chamada Valdres, na Noruega. Os costumes lá eram muito rigorosos na época. A televisão começava a aparecer, uma televisão estatal, do governo, educativa. E ela então teve essas revelações e contou para este evangelista. Por fim, isso veio até nós. Então, o que ela contou? Ela teve uma visão do mundo todo pouco antes de romper a Terceira Guerra Mundial. E ela viu os acontecimentos que teriam lugar e que até seriam usados como sinais, mais ou menos de acordo com o que Jesus falou. Por exemplo, em Mateus 24, os sinais que antecedem a sua vinda. E ela viu então todo o globo, os países do mundo, e ela disse que viu a Terceira Guerra Mundial, com armas estranhas, será nuclear. Ela diz que antes de Jesus voltar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, então antes de Jesus voltar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá uma detente, uma paz que será firmada entre as nações. A ONU estará cada vez mais ativa e atuante e imporá essa paz entre as nações. Principalmente, ela diz, entre o Oriente e o Ocidente. Essa paz será entre o Oriente e o Ocidente. Para nós isso fica muito claro. Estados Unidos e Europa juntos pelo Ocidente e a China com outros países. Não estará sozinha, não. Com outros países pelo Oriente. Hoje há uma grande agitação no Oriente, no Mar do Sul da China, ainda Japão, Coreia do Sul, Filipinas e Austrália. São países que têm uma simpatia pelo Ocidente, mas que estão aumentando o seu comércio com a China e em algum momento eles vão cair totalmente nos braços da China e se unirão. Todos os países do Oriente se unirão para esta Terceira Guerra Mundial contra o Ocidente. O Ocidente estará dominando tudo. O Brasil, por exemplo, será um quintal
dos Estados Unidos, um afluente dos Estados Unidos, que terá domínio sobre toda a América e junto com a Europa, eles influenciarão também a África. O anticristo, então, terá domínio sobre toda essa parte do Ocidente, mas a China terá uma ascendência terrível e unirá os países todos do Oriente. E será um poder muito grande que eles terão nas mãos. Já estão trabalhando rapidamente, investindo muito. Todos os países do Oriente estão investindo muito em armas. Não é divulgado, por exemplo, que a Coreia do Sul investe em armas, mas a Coreia do Sul é o terceiro ou quarto país do mundo em investimentos militares. A Coreia do Sul se fortalece muito. Eles não divulgam, guardam isso em segredo. O mundo divulga as peripécias aí da Coreia do Norte, mas silencia sobre o que a Coreia do Sul está fazendo. A Coreia do Sul hoje é uma potência mundial que está à frente na área de tecnologia, celulares, carros e computadores, fabricação de chips com a Samsung. A Coreia do Sul está à frente na liderança do mundo em muitas áreas tecnológicas e está investindo pesado em equipamentos militares. Portanto, a Coreia do Sul é um forte ajudante desse bloco do Oriente. E eles estarão juntos. E a armadilha que o inimigo tem usado é a atração que a Coreia do Sul tem pela unificação com a Coreia do Norte, que, manipulada pela China, acabará facilitando uma paz, e a Coreia do Sul verá que a paz é muito melhor com a China do que com os Estados Unidos. O Japão também seguirá o mesmo caminho. Hoje, o Japão já tem grande parte da produção industrial do seu país na China. O Japão tem uma interação muito grande com a China. Essa interação deve aumentar. Os países da China, os países do Oriente, assim liderados pela China, estarão se preparando para essa guerra mundial. Mas interessante, ela viu antes dessa guerra mundial, da Terceira Guerra Mundial, que será o Armagedon. A Bíblia fala o nome dessa Terceira Guerra Mundial, o Armagedon. E antes disso haverá uma época de paz. Ela diz, vão ser vários anos de paz e o mundo estará celebrando essa paz, até que de repente tudo vai acontecer. A Bíblia descreve isso com detalhes, mas aí essa irmã, não é mencionado o nome dela, só que ela tinha bom testemunho cristão na sua cidade. Apesar de aos 90 anos, ela está bastante lúcida. E então ela disse que outro sinal seria o esfriamento da fé. Os cristãos ficarão mornos como nunca antes e se desviarão do cristianismo verdadeiro. Os crentes não quererão mais ouvir pregações penetrantes. Às vezes eu já me sinto assim. Em determinados ambientes, quando eu prego certos assuntos que o Senhor nos enviou, que o cristão tem que fazer discípulo, a árvore que não der frutos vai ser cortada, eu percebo que muitas das vezes a resposta é o silêncio. As pessoas não gostam de ouvir pregação desse tipo porque elas não querem mudar e não estão produzindo fruto. Então elas silenciam quando a gente prega. Já no nosso ambiente, que é um ambiente mais seleto, eu já sinto isto, quanto mais no ambiente geral das igrejas, as pessoas não querem ouvir pregação de exortação, falando de santidade, falando de pecado, necessidade de confessar pecado. Essas coisas estarão fora de moda. E a irmãzinha, há mais de 50 anos atrás, teve essa revelação. Ela disse, o que vai proliferar, na época ainda não era.
mas o que vai proliferar é a pregação sobre a prosperidade e a felicidade. Hoje é o prato feito do neopentecostalismo no mundo inteiro. Começou lá nos Estados Unidos e enche templos no Brasil e está dominando a África, a pregação neopentecostal, que se baseia em pregar o bem-estar para a pessoa se sentir feliz. O evangelho é para a pessoa se sentir bem aqui na terra e ser próspera. O evangelho é para isto, para a pessoa se abençoar e ser próspera aqui na terra. A pregação neopentecostal é esta, não tem nada de Deus, é uma deturpação da Bíblia, é uma apostasia. Mas ela já viu isto há mais de 50 anos atrás, o que está acontecendo em nossos dias. A esmagadora maioria da população cristã no mundo, ou pelo menos a evangélica, é neopentecostal. Existe outro lado das denominações tradicionais e tão tradicionais, conservadoras, que a gente tem dificuldade em dizer que são cristãs realmente. Mas, enfim, as pessoas se esfriariam bastante. Ter sucesso, bens materiais, isso seria o objetivo de muitos crentes e é o que a gente está vendo hoje. Ela teve outra revelação: as casas de oração, as igrejas ficarão cada vez mais vazias. É o que também está acontecendo. A pandemia esvaziou igrejas no mundo inteiro. Muitas já foram fechadas, templos destruídos, templos foram entregues para outras finalidades. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E muitos templos, principalmente em reuniões de oração e coisa parecida, estão ficando vazios no mundo todo. E a desintegração moral, ela viu também, será algo como nunca visto. Pessoas viverão juntas sem precisar se casar. Olha que interessante. Ela achou isso um absurdo. É o que mais existe hoje em dia. A união estável e coisas parecidas, os ajuntamentos. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem. A infidelidade matrimonial, a traição, o adultério, será algo tão natural e não precisa nem se justificar por isso. E esse tipo de coisa invadirá também a igreja. E os crentes vão aceitar isto. E haverá até pecados contra a natureza humana. Ela talvez não entendesse, estava se referindo às cirurgias para mudança de sexo. Pois é, e logo antes da volta de Jesus, os programas de televisão serão terríveis. E, de certa forma, é o que já está acontecendo. Parecia até que ela estava vendo um Big Brother, né, na época dela. E ela viu isso tudo em visão, em revelação que Deus lhe deu, como sinais que antecedem a vinda de Cristo e a Terceira Guerra Mundial. Agora vamos comentar isso à luz de outras profecias bíblicas para a gente poder entender. E ela viu também um outro quadro, que era uma onda de imigrantes invadindo a Europa e causaria um constrangimento muito grande. A grande mídia não traz para divulgação o que está acontecendo nos países da Europa. A população está humilhada, sem poder sair de casa. Eu tenho um relato, por exemplo, da Suécia. A Suécia está inundada com africanos e pessoas do Oriente Médio e muçulmanos. Eles não trabalham, o governo sustenta, eles ficam na rua, não respeitam a moral, as leis e a tradição do país e atacam. Os muçulmanos atacam mulheres sozinhas na rua, eles atacam. E a polícia coberta,
a justiça coberta, a mídia coberta, o governo a coberta, porque não quer criar problema com os muçulmanos em questões de terrorismo. Então, eles abafam. Aí, essa família disse, olha, não dá, simplesmente não dá mais para a gente viver com esse estado de coisas na Suécia. Então, a pergunta, então vocês estão fazendo o quê? Olha, nós estamos mudando para as cidades pequenas, onde ainda não tem essa onda de imigração. As cidades pequenas ainda podem ser suecas. A gente ainda pode viver uma tradição sueca nas cidades pequenas. Este é o quadro. As grandes cidades estão tomadas, mas não é só Suécia. É Bélgica, é França, é Inglaterra. Os países da Europa estão sendo tomados por ondas de imigrantes e, em grande parte, também de muçulmanos. Então, ela viu tudo isso como sinais que antecedem a volta de Jesus, para que a gente se prepare. Eu queria realçar o seguinte, Jesus também falou desses sinais amplamente, guerras, rumores de guerras. Ora, o diabo é o suscitador das guerras, atuando no egoísmo das pessoas. Quando a gente vê um presidente da Rússia, na verdade ele é o dono da Rússia, Vladimir Putin, ele fala em nome da Rússia com toda a autoridade, tem poder para agir. Não vamos entrar em detalhes sobre o que está por trás dele, mas ele, claro, exerce o eu dele, a atuação do ego dele na área internacional, no relacionamento com outros países. E a Bíblia diz, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós, Tiago capítulo 4, de onde senão dos prazeres, os prazeres que militam na vossa carne, soberba, vaidade, coisas desse tipo. Eu estou citando um exemplo, mas ele não é único. Emmanuel Macron e Joe Biden e o principal deles, que é Barack Obama, guarde esse nome. Ele não sumiu, não. Ele continua bastante ativo e vai aparecer bem no momento oportuno. Então, essas guerras precisam acontecer, é Satanás que está atiçando rumores de guerras e as próprias guerras para que depois do arrebatamento da igreja, quando o anticristo aparecer, a paz que o anticristo vai trazer fique comprovada perante o mundo. O mundo vai admirar a atuação do anticristo pela paz que ele vai trazer. Mas as pessoas só valorizam a paz depois de uma época de guerra. As Nações Unidas foram formadas, criadas depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial trouxe consequências muito sérias para as pessoas. A Europa mudou por completo. A Europa decidiu se desarmar e a Alemanha até hoje não quer nem pensar em guerra. Desativou todos os reatores nucleares que produziam energia, porque ela não quer saber disso. Lá, a Alemanha, eles, na Europa, na maioria, não querem nem pensar em guerra. Isso é consequência da Segunda Guerra Mundial. Agora o mundo está experimentando um novo fortalecimento do ânimo das nações. As nações estão investindo em equipamentos militares como nunca. Rumores de guerras estão por todo lado e as nações se preparando para a guerra. Isto é obra de Satanás, porque logo depois do arrebatamento da igreja, ele vai impor muitas ações para trazer a paz. E o mundo vai admirar o anticristo, vai adorar o anticristo, porque vai trazer paz às nações. Então, é para a gente poder entender essa situação. Logo depois do arrebatamento da igreja, então, eu entendo que vai haver o cumprimento de Ezequiel 38 e 39, o Gog e Magog,
A Rússia, junto com os países árabes, vão invadir Israel e vai haver uma guerra, que no meu entender vai ser atômica, pelo descrito lá, nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, vai ser uma guerra atômica. Os Estados Unidos, mordidos com a situação da Ucrânia, quando acontecer em Israel a invasão de Israel, eles não vão perdoar. Não tendo condições de mandar tropas convencionais para lá, eles vão atacar com armas nucleares e haverá uma reação também, haverá destruição nos Estados Unidos. A irmã via essa guerra nuclear com destruição em muitos países do mundo. Vão ser atiradas bombas atômicas para cá e para lá. Isto no Gog e Magog, logo depois do arrebatamento da igreja. Aí o mundo vai reagir imediatamente, vai haver paz. Aí o anticristo vai se manifestar muito forte para trazer paz ao mundo. E essa paz vai durar 3 anos e meio, até que depois venha a segunda parte da grande tribulação, e então a batalha final do Armagedon. Essa sim será a batalha nuclear, onde vão explodir todas as bombas atômicas e as que não tiverem explodido, quando Jesus voltar, vão explodir. Então, nessa batalha do Armagedon, quando Jesus voltar, todas as bombas atômicas explodirão, não ficará nada mais aqui na Terra de armas. Os homens vão viver uma sociedade totalmente voltada para a agricultura, para a pecuária, cuidando de animais, os animais serão mansos, será o milênio, porque Jesus estará aqui. O que nós estamos vendo é que tudo isso está muito próximo de acontecer. As guerras e a paz que o anticristo vai trazer, depois a segunda vinda de Cristo e, por fim, o milênio. Tudo está pertinho. Nós somos a geração mais privilegiada. E então a pergunta que fica, que o apóstolo Pedro também fez, tá bom, você sabe que tudo isso já está prestes a acontecer, e aí? Que pessoas devemos ser nós? Devemos ser pessoas que vivem em santo trato e piedade, uma vida santa, nada para o mundo, para a televisão, para a obra do pecado, e nos dedicando totalmente ao Senhor, nos apressando para o dia do Senhor. Assim é o cristão que ama o Senhor. Você está assim? Se não está, eu tenho péssimas notícias para você.